Olá, eu gostaria de trazer uma reflexão, uma palavra que nunca vi ninguém falar e nem comentar sobre acerca daquilo que vou falar, daquilo que eu vou passar neste vídeo. Falar um pouco de como ter uma visão além desta, seja no trabalho, seja em todas as áreas que eu fazer e como prosperar dentro dessas áreas, como ser visto diferente das outras pessoas. Eu leio um texto como base para me comentar sobre esse texto em Gênesis, capítulo 89, verso 1 em diante, que diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre todo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Quero comentar sobre este texto que eu estava analisando e tirei uma conclusão sobre a vida de José, sobre as nossas vidas do dia de hoje. Que José foi vendido por seus irmãos. É difícil quem não conheça esta história, que José foi vendido, lançado numa cisterna vazia pelos seus irmãos, por inveja. Se você for analisar o contexto, estudar a história, você já vai ver que a inveja já é gerada, não um pouco sim, porque ele é amado pelo seu pai, mas não tanto por causa disso, mas um pouco por causa que ele se diferenciava de seus irmãos. Ele procurava fazer o melhor de si. Ele procurava dar o melhor de si. Ele procurava, quando uma tarefa fosse colocada sob sua mão, fazer com excelência, enquanto seus irmãos estavam nem aí. Enquanto seus irmãos estavam nem preocupados com fazer com excelência, em dar o seu melhor. E isso o seu pai observa, isso o seu pai presta atenção, além dele ser o filho de a mulher que ele mais amava, ser filho de Raquel. Então isso gera inveja no coração de seus irmãos. Porque seu pai o amava, seu pai observava a sua vida e sua conduta, e eles o vendem. E ele vai para o Egito como um escravo. Ele é vendido para os ismaelitas, e os ismaelitas vendem. E Potifar acaba comprando José, e acaba levando como um escravo. Então ele não entra como um mordomo na casa de Potifar, não. Ele entra como um escravo. Mas ele vai subir para mordomo, não somente porque o Espírito Santo estava, porque Deus estava sobre sua vida, não, mas por causa que o que ele procurava fazer com excelência. Ele procurava dar o melhor de si. E aí está o segredo das coisas.
fazer o melhor, dar o melhor. Um exemplo, eu faço uma conjectura na minha mente. Um exemplo, porque ele era apenas um escravo, alguém que não tinha nome, alguém desconhecido no meio daquele povo, alguém que podia ter tantos motivos para ser frustrado e não dar o seu melhor, cumprir a tarefa por cumprir, dizer não, eu fazer igual os outros fazem. Ele não procurava fazer e ser como os outros tinham sido. Né? Ele procurava dar o melhor, deixar a sua marca onde ele passava. Eu imagino que ele não foi a mordomo do dia por noite. Isso foi acontecer porque ele fez coisas que os outros não faziam. Ele fez coisas que os outros não estavam acostumados a fazer. Era uma coisa que os outros faziam, mas não faziam com a dedicação que ele tinha para essas coisas, não davam o seu melhor dentro dessas coisas. E Potifar o estava observando. Eles estavam observando, mesmo que parecesse que não. Mas sim, poderia ser até um chão que ele varreu. Um simples chão que os outros varriam sem, de qualquer jeito. Ele não, ele dava o seu melhor. Ele procurava fazer o melhor. Independente se os outros fizessem como fizessem, para ele não importava. O importante que ele fizesse o melhor. Um exemplo, se ele fosse cuidar do jardim, ele procurava ser o melhor do que os outros, dar o melhor, fazer o melhor. E isso foi o que fez José se diferenciar dos outros. É o que já fazia José se diferenciar dentro da casa de seu pai. O que fez José crescer foi isto. É dar o seu melhor. Eu observo isso hoje. Muitas pessoas reclamam nos seus trabalhos pelo salário que ganham. Mas as pessoas estão conformadas. Não procuram dar o seu melhor, fazer aquilo que está posto às suas mãos com amor. Não procuram trabalhar com propósito, com metas. Trabalham para cumprir seu horário, sem objetivo, estão interessados só no pagamento. Não estão interessados em dar o seu melhor e prestar o melhor serviço para a sua empresa, para se diferenciar dos outros. Não ser mais um. Como os outros necessitam. Desde que seja um chão para varrer. Mas que você dê o seu melhor. E outra coisa, não dê o seu melhor esperando o elogio. Não espere um elogio para dar o seu melhor. Mas dê o seu melhor. Porque sempre terá gente observando você, mesmo que não fale nada. Terá pessoas de olho em você, observando você. E isso mudará. Se você fazer isso, tomar essas práticas para a sua vida, mudará a sua vida profissional. Eles olharão para você com outros olhos, se você dar o seu melhor. Se tudo aquilo que for colocado em sua mão para fazer, você fazer com amor, dar o seu melhor, fazer o melhor, desde que seja um simples chão para varrer, mas que você varra um melhor, caprichadamente, que você faça com vontade, com garra, que você faça o melhor, como fosse você fazer para Deus, o melhor. E isso mudará a sua vida, se você fazer isso em todas as áreas que você fazer, com certeza mudará. Com certeza você crescerá mais, você se dará mais bem. Que eles observarão e olharão para isso e olha, ele tem interesse, ele merece, porque ele
dá o seu melhor, porque ele capricha no que faz, porque ele faz bem feito. Não procure fazer as coisas querer fazer as coisas meio tapeadas por trás, que sempre aparecerá, e isso queimará a sua imagem depois. Então, o segredo de você se dar bem, crescer dentro das empresas, qual seja o trabalho que você fazer, qual seja a atividade que você exercer, é você dar o melhor, fazer o melhor. Procurar não ser como os outros têm sido. Procurar se diferenciar dos outros, fazer melhor que os outros, prestar um serviço melhor do que os outros, uma qualidade melhor. Que você venha ser atraído pelos outros, não pela igualdade, mas sim pela diferença do seu serviço. Que você não venha ser mais um funcionário, que se você for apenas mais um, ele pode te demitir, contratar mais um, porque qualquer um o substitui. Não, mas que você venha dar o seu melhor. Que você venha fazer o seu melhor. E por isso que muitas pessoas não crescem, não têm sucesso, não ganham aumento, porque não mostram interesse e não fazem o melhor nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Fazem as coisas relaxadamente, sem interesse, sem atenção. Trabalham sem propósito, não trabalham com metas, levam as coisas deixadas, levam as coisas, fazem as coisas sem interesse. Não trabalham com objetivo, com cumprir meta. Mesmo que os outros não venham cumprir, mesmo que os outros não venham oferecer o melhor, mas você não é os outros. E isso pesará para você lá na frente. Isso terá grande valia. Você será visto de forma diferente. Você será alguém que será olhado com olhos diferentes. Será alguém que eles investirão diferente dos outros por você dar o seu melhor. E outra questão, que aproveitando a oportunidade para falar, é que muitas pessoas reclamam também do que ganham, mas não lutam e não fazem nada para melhorar isso. Ou seja, ter uma vida que todo mundo é capaz de chegar onde quer e conquistar o que quer, desde que tenha força de vontade, persistência, coragem para enfrentar as situações e vencê-las, não ser derrotado por elas, desde que tenha persistência, coragem, ousadia para enfrentar e não olhar as situações como as outras pessoas olham e não enfrentar situações como as outras pessoas enfrentam. Muitas pessoas reclamam do que ganham, mas não procuram se profissionalizar para melhorar o seu ganho, ou não procuram outras áreas para que, quando bater uma dificuldade ou uma crise, tiver opção de trabalho. Ou seja, são pessoas que trabalham, chegam em casa e tem um tempo que sobra, veio de investir nesse tempo para se qualificar, para se preparar ou criar oportunidades para si. Eles gastam tempo, ou seja, desperdiçam tempo de sua vida com coisas banais, com coisas inúteis. Ou seja, a maioria dessas pessoas reclamam, mas chegam em casa, às vezes tomam um banho e ficam na frente de uma televisão e reclamam da vida. Mas se fizessem a diferente, se chegasse em casa, tomasse um banho, com o pouco salário que às vezes ganha, procurasse pagar um curso profissionalizante e assim por diante, subindo em grau, ele chegaria ao patamar que ele a deseja. Se ele colocasse sua vida e trabalhasse com metas e com objetivos, colocasse sua vida com tópicos, numa coisa que a pessoa tem um tópico, um exemplo, dizer, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho de ser um médico, um exemplo. A pessoa deve criar tópicos na sua vida e dizer, olha, o que eu preciso fazer para mim ser um médico? O que eu preciso fazer para que isso venha a se realizar?
Um exemplo, a pessoa pode dizer, olha, mas uma faculdade de medicina é muito caro, 8.000, 7.000 por mês, um exemplo. Eu não tenho condições de pagar hoje. Mas hoje eu tenho condições de investir um dinheiro num curso técnico. Então, se você tem uma condição de investir num curso técnico, você pode investir hoje apenas num curso técnico. Pode se qualificar. Amanhã você pode pegar e trabalhar na área de técnico. E com o salário de um curso técnico, você pode pagar uma faculdade melhor. Um exemplo, você pode pagar uma faculdade de Direito, uma faculdade de Engenharia. E depois que você se formar, você pode exercer esta atividade. E se você exercer, você pode usando como fosse uma escada para você chegar aonde você quer. Então as pessoas não chegam onde elas querem porque não querem, porque não têm objetivo, porque não lutam pelos seus objetivos. Ou seja, porque são pessoas que criaram uma mentalidade limitada às coisas, às situações. São pessoas que se limitam, são facilmente limitadas às coisas. Então, para você chegar aonde você quer, se você quer ser alguém diferente, você precisa olhar as coisas diferente, você precisa lutar diferente. Você precisa trabalhar com meta, viver a vida com meta, com objetivos, com regras. Você não deve viver a vida simplesmente por viver, deixar que a vida aconteça. E muitas pessoas a vivem assim. Por isso que não conseguem nada, nunca chegam aonde a desejam, nunca chegam ao lugar sonhado, ao lugar desejado, porque não trabalham para que isso venha acontecer, para que isso venha realizar. Não dão o seu melhor para que isso venha acontecer na sua vida. Não tem, essas pessoas também, muitas delas não têm, são criadas com a mentalidade inferior, com a mentalidade, algumas até de fracasso, de que não é possível, do que não dá, que não pode, e desistem na primeira, porque não foram criadas para suportar muitas situações diversas, para não encarar, não estão preparadas para encarar. Mas o segredo é persistência, coragem e ousadia, e lutar pelos seus sonhos. Primeiro, se você não lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, ninguém lutará. Se você não fazer isso, ninguém vai fazer por você. Quem que tem que lutar, quem que tem que se dedicar a você, a dar o máximo disso é você. E se as pessoas acreditarem ou não acreditar, isso não vai interferir nada em você. Só quem vai decidir se vai chegar ao sonho, ao objetivo, é você. Os outros são apenas pensamentos, são apenas palavras, mas não tem poder de interferir na sua vida. Não tem poder de dizer se dá, se não dá. Quem tem o poder é você, de fazer diferente, de lutar. Porque se for olhar, estudar um pouco da história, os maiores inventores da história foram os homens que tiveram um grande fracasso. Muitos fracassos. Fracassos que desceram lá embaixo. Mas eles tiveram a ousadia de sacudir a poeira, levantar, se erguer e encarar a vida. E não desistir dos seus objetivos e de seus sonhos e de suas metas, independente se as pessoas achavam que era possível ou não era possível. E esses caras deixaram a marca, porque eles não desistiram do propósito que eles tinham. Então, se você quer crescer, quer se dar bem em qual empresa que você esteja, qual empresa que você procure, dar o seu melhor, fazer o seu melhor em tudo que você for fazer. Procure não ser mais um,
mas procure ser diferente dos outros, dar o seu melhor em tudo que você for fazer, desde as coisas mínimas. Porque sempre terá alguém observando você. Por mesmo que não fale nada, mesmo que não te elogie, mas estará com o olho fitado em você, observando. E muitas vezes, pelo seu capricho, por você dar o melhor, às vezes ela não fala nada. Mas ela está pensando como fazer algo para lhe beneficiar, como fazer algo para lhe promover, para lhe ajudar, para compensar o seu esforço, para compensar o seu trabalho, o seu melhor, para lhe promover. Mas como uma pessoa vai lhe promover se você não mostra interesse para que isso venha acontecer? Como uma pessoa pode lhe ajudar se você não mostra interesse que quer ser ajudado? Se você não dá o melhor, se você faz as coisas sem ânimo, se você faz as coisas por fazer. Então, se você dar o seu melhor em todas as áreas que você fazer, tenho certeza que se você colocar em prática o melhor, em tudo, a sua vida não será mais a mesma. Tenho certeza disso. O problema desta geração hoje é que muitos não levam as coisas a sério, procuram fazer as coisas sem objetivos, sem metas, trabalho por trabalhar, só para cumprir o horário, o salário no final do mês e o resto que se lasca. É isso que impede as pessoas de crescer, de ter um salário melhor. Falta de dedicação. E elas não descobrem. E algumas dizem, mas eu estou há 6 anos, 10 anos nessa empresa e nunca fui promovido e nada acontece. Mas mude sua rotina, mude o seu jeito de trabalhar. Eu tenho certeza que as coisas mudarão. Então, para encerrar minha fala, se você tem sonho, objetivo de ser alguém, não espere vir alguém lhe empurrar, não espere depender de elogios para fazer aquilo que você tem sonhado, para concluir os seus objetivos. Não espere alguém bater nas suas costas. Dá para você chegar, você tem capacidade de chegar. Não espere de palavras positivas para servir de ânimo, para servir de como fosse de gás para você lutar pelaquilo que você tem como propósito, tem como objetivo. Mas você deve ter meta na sua vida. Você deve trabalhar com metas. Trabalhe com metas e procure a cumpri-las. Coloque metas em todas as coisas que você for fazer. Todas. Você pode trabalhar com metas diárias. Você pode chegar a encerrar o seu dia e dizer, olha, eu encerrei as minhas metas. Ou chegar e dizer, olha, eu não cumpri as minhas metas hoje. Alguma coisa eu deixei para trás. Mas amanhã, se Deus me conceder a oportunidade de eu acordar amanhã eu quero fazer diferente. Amanhã eu quero cumprir as minhas metas. Eu quero fazer de tudo amanhã para mim cumprir os meus objetivos. Se você fazer isso, você vai se sentir satisfeito, saciado. Porque você não vai precisar de elogio das pessoas para você se sentir satisfeito. Você vai se satisfazer com os seus cumprimentos de suas metas. Metas. Tenha objetivos. Você deve começar o dia com metas na sua mente. Nem que você não fale nada para alguém. Você deve dizer, amanhã começou o dia cedo. Eu devo fazer isso. E isso é meta na minha vida. Eu devo cumprir essas metas. Eu devo trabalhar com metas. Dificilmente pessoas que não trabalham com metas, com objetivos, chegarão ao lugar desejado. Chegarão ao lugar sonhado. Muito difícil.
Essas pessoas são pessoas que muitas delas vivem frustradas, muitas delas vivem presas no passado, vivem com mente limitada às situações porque muitas vezes fez no passado alguma coisa e não deu certo. E não teve a audácia, a coragem de enfrentar de volta. Já eu fiz e não deu certo, mas com esse que não deu certo, eu posso tirar algumas verdades, algumas lições do que não deu certo para mim fazer diferente agora. Para mim não fazer aquilo que deu errado, mas para mim melhorar e me aperfeiçoar e ser melhor agora. Então você deve trabalhar com a sua vida e tirar lição de todas as coisas, de todas as áreas para a sua vida, para que possa proporcionar crescimento para a sua vida. E outra coisa, para você atingir suas metas, você não deve estar preso ao passado, às situações passadas. O que tem de gente presa ao passado é fora do normal. Gente que presa às circunstâncias. Ah, se eu fizesse isso. Ah, se eu fizesse isso seria diferente. Sendo que isso não traz benefício nenhum, acaba prejudicando e limitando de ela viver algo novo e de fazer algo novo. Impedindo de ela ter uma nova vida. De lutar pelos seus propósitos. Faz com que a pessoa fique presa no passado, impedindo dela viver o presente e desprezar o seu futuro. Então não se limite às situações. Passou, você errou. Não pode consertar o passado, mas dá para você tirar verdades do passado. Ou faça do passado como uma escada para você subir para o presente, para você chegar aonde você tem sonhado, aonde você tem almejado. Não venha ser uma pessoa frustrada. Se perdoa a si. Porque se você não lutar por si, ninguém o lutará. Se José fosse preso ao passado, eu li o texto de José ali, José nunca seria um governador. Ele ficaria lamentando, eu não vou dar o meu melhor na casa de Potifar, porque eu sou um escravo mesmo, ninguém vai ver, eu sou um cara frustrado, fui vendido para meus irmãos, não sei o que não. Isso passou, isso é passado. É a mesma coisa que eu ia dizer, olha, o passado passou, eu posso tirar verdades do passado, lições do passado para a minha vida. O que me interessa é o momento, é o presente que eu estou vivendo. O que eu não posso desperdiçar é o meu presente. Eu devo lutar no meu presente para o que eu quero no futuro. Quem não começa a lutar no presente, quem não começa a investir no presente, não colherá no futuro. Muitas pessoas querem resultado fácil, querem resultado milagroso, querem que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Mas a nossa vida é como se fosse uma planta. Se você quiser alguma coisa amanhã, você tem que começar a investir hoje. É como se fosse uma semente, você deve plantar ela hoje. Mas para ela germinar, você precisa investir nela. Ela precisa de água, ela precisa de limpeza para que ela venha frutificar. Quanto mais atenção você der a ela, mais ela vai frutificar. E assim os nossos sonhos são como uma árvore, são como uma semente que não deve ser lançada somente sobre a terra, sobre o chão seco, árido, mas deve uma semente, um agricultor para plantar uma semente, ele a lança adubo para que ela venha crescer com força e venha produzir bastante, mas ela precisa da chuva para ela crescer. Ela precisa ser limpa para ela não ser sufocada pelos matos, para que ela venha produzir com boa qualidade. E assim a nossa vida é comparada aos nossos sonhos como uma semente. Se nós não limpar aquilo que sufoca os nossos sonhos, aquilo que sufoca é como um mato a nossa vida, isso impedirá de produzir bons frutos, ou até acabará matando os nossos sonhos, os nossos objetivos, impedindo de chegar
aonde nós o queremos. Mesma coisa, a chuva, a semente precisa ser irrigada, a planta precisa ser irrigada, senão ela acaba se enfraquecendo e morrendo. Assim é a nossa vida, assim é os nossos sonhos. Se nós não irrigar dia após dia, elas morrerão, os sonhos se apagarão dentro de nós, porque nós não investimos dia após dia, porque nós não irguemos dia após dia, porque nós deixemos de investir nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, por algumas coisas, por se limitar, por olhar para as pessoas. Então, eu podia ir muito mais além falando sobre isso, mas eu quero deixar essas palavras de reflexão para você. Não se limite à situação. Não se limite a problemas. Não fique preso ao passado. Não fique preso a situações. Veja as coisas diferentes e dê o seu melhor em tudo que você for fazer. E lute pelos seus sonhos. Irrigue os seus sonhos. Trabalhe para que seus sonhos venham ser concluídos. E que você não venha depender de palavras dos outros para lutar com ânimo. Não espere isso. Se você esperar dos outros dar palavras como ânimo para você ter ânimo de lutar, você nunca chegará aonde você tenha sonhado. E se você não investir, ninguém o investirá por você. Então lute pelo aquilo que você tem objetivo. Trabalhe com metas diárias. Trabalhe com objetivos na sua vida. E sua vida será mudada, e sua vida será transformada. Então, fique com essas palavras e que eu possa servir de ajuda para a sua vida.